Bom, a Ana Paula Rodrigues trouxe também esse lado aí da justiça. E agora nós vamos conversar com a Tereza Cabral, que é juíza do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, estudiosa sobre esse assunto. Bom dia para a senhora, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Bom obrigada dia. pela oportunidade, esse espaço de escuta. Queria já começar perguntando, repassando, na verdade, a senhora, a pergunta que o Sabino acabou de fazer aqui, a Ana Paula Rodrigues, né? Existe algum motivo evidente para o aumento do número de casos de violência contra a mulher e tentativas de feminicídio, né? Eu acho que existem alguns fundamentos, alguns motivos que a gente poderia investigar e poderia analisar para efeito de dar algum tipo de diagnóstico, né? Eu acho sim o que a Ana Paula trouxe sobre a questão do aumento dessas manifestações de ódio contra mulheres é um motivo bastante contundente. A gente tem visto nos últimos tempos um aumento dessas manifestações. Acho que outra situação que poderia ser colocada também é que hoje as mulheres procuram mais ajuda, procuram e se manifestam e dizem não às violências, dizem não a relacionamentos abusivos. Então, não deixa de ser uma forma desses homens que praticam violência manter o controle sobre os corpos dessas mulheres, né, manter a dominação. A gente pode perceber nesses feminicídios têm todos fatos e elementos em comum, né, que são relacionamentos findos e essas pessoas que não aceitam o término do relacionamento, e também, e aqui me coloco, né, eu acho que seria bastante importante fazer essa apreciação, falhas que existem nas medidas fiscalizatórias, né, como vocês bem apontaram, ainda é pequeno o número de tornozeleiras, nós temos outros projetos e outras ações que concretizam as fiscalizações do cumprimento de medidas protetivas, mas ainda são em número bastante insuficiente para atender a toda a demanda, a toda essa enorme quantidade de violência que vem acontecendo nos últimos tempos, em especial. Doutora Tereza, bom dia. Marco Antônio Sabino. É óbvio que esse crime é um crime de combate diferente da criminalidade de uma forma geral. Como é que a gente pode combater? Como é que a gente pode ter uma perspectiva de diminuição desses índices terríveis? Olha, uma coisa também, né, que a Ana Paula aponta, que é bastante importante para a gente compreender, e você tem toda a razão quando diz que há uma análise que precisa ser diferenciada, diferente da criminalidade comum, digamos assim, urbana, né, é que feminicídios são evitáveis porque são previsíveis. Como muito bem apontado por ela, os homens de ordinário não chegam já agredindo, né, não é de uma hora para outra. Há sinais que são dados de que essa violência está se intensificando e de que a possibilidade de que um feminicídio aconteça está chegando mais próxima, né? Então, fazer a leitura dessas evidências é necessária para que a gente possa fazer as avaliações, que são as avaliações de risco, né? Nós temos formulário de avaliação de risco, e aplicar as medidas necessárias para que esse ápice da violência, né, que é o feminicídio tentado ou consumado, não aconteça. Então, fazer uma correta avaliação nos coloca nesta posição de que medidas são necessárias para que essas mulheres não estejam expostas ao incremento, ao aumento dessas violências. Por outro lado, e também apontado por ela, é muito importante a educação, né? Acho que também há pesquisas nesse sentido de que mulheres, muito embora entendam que as violências são graves e que precisam ser enfrentadas, precisam ser combatidas, têm uma certa dificuldade em avaliar a própria situação em que se encontram e de buscar ajuda quando necessário. Isso também faz parte de uma estrutura, de uma cultura que rege, né, os relacionamentos, e também esses cursos que fazem e trazem uma conscientização para homens, né, que são cursos de masculinidade, chamado de ressocialização, que ainda, infelizmente, estão em número inferior ao necessário para a gente poder trazer essa condição da educação, de uma reformulação da maneira como as relações sociais se colocam, né, ainda são em números insuficientes, mas que nos lugares em que aplicados são efetivos e podem concretamente mudar uma realidade. Agora, doutora, o que eu percebo na sua fala é que, infelizmente, muitas dessas providências para se diminuir, elas passam por um prazo mais longo, né? A gente não tem uma perspectiva de diminuição dos feminicídios no curto prazo. Isso aflige a gente. A senhora concorda com isso ou não? Eu acho que a curto prazo, eu acho que nós precisamos tomar medidas a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, fiscalização do cumprimento das medidas protetivas e avaliação de risco. Quando uma mulher vai fazer um boletim de ocorrência, quando ela faz o pedido de protetiva,
é perfeitamente possível fazer avaliação de risco e aplicar as medidas necessárias para aquele enfrentamento. Nós já temos hoje instrumentos que são formulários, né, instrumentos formativos que permitem a essas autoridades, as pessoas, os profissionais que fazem esse atendimento inicial, fazer essa avaliação. E a fiscalização do cumprimento das protetivas também é necessário, e como muito bem dito por vocês, funciona, né? A gente tem, de novo, ações concretas que trazem a notícia avaliatória mesmo, de dados empíricos, né, de que esses procedimentos funcionam e são de possível aplicação e de possível realização. Então, acho que apontaria que a curto prazo a gente precisa fazer isso imediatamente, proceder e concretizar essas duas ações. Aí eu acho sim que a gente vai conseguir ter uma diminuição num prazo um pouco menor, enfim, ou curto, né, para que a gente possa ter uma realidade diferenciada. Agora, doutora, as medidas protetivas se mostram ineficientes, porque nos últimos anos dispararam os pedidos, mas também aumentaram os casos de feminicídio. Hoje a medida protetiva, pelo que a gente consegue perceber, desses últimos 13 casos aí do carnaval para cá que a gente noticiou na Rádio Bandeirantes, a maioria de mulheres que tinham medida protetiva contra o homem que é acusado pelo feminicídio. Qual é a forma da fiscalização melhor desse sujeito, desse criminoso que já agrediu, que já ameaçou? Porque são poucas as tornozeleiras eletrônicas que, ao que a gente percebe aqui pelas informações passadas pela Secretaria, a única forma hoje de você monitorar com precisão um agressor. Olha, precisamos lembrar sempre, é muito importante, medidas protetivas são importantes, é necessário que essas mulheres comuniquem, notifiquem, participem da rede de enfrentamento à violência, tenham inclusive uma rede privada que possa fazer esse enfrentamento. O silêncio é o pior dos caminhos, né? Então isso é bastante importante. Agora, você tem razão quando você diz que só a medida protetiva não basta. Na maior parte dos casos, a medida protetiva ela é efetiva, ela é eficiente. Só que a gente tem casos que são mais graves, né? Que o ciclo da violência já está instalado, que há violências mais contundentes, digamos assim, sendo praticadas, e nesses casos, como eu disse anteriormente, é imprescindível fazer uma avaliação de risco. Tem certas violências, ou a maneira como elas se reiteram, ou a maneira como ela se coloca logo de início, já dão indícios de que é necessário, por exemplo, decretar a prisão preventiva, porque só a medida protetiva não basta. Para além disso, é necessário que essa mulher seja inserida na rede de enfrentamento às violências, porque violências contra mulheres, como a maior parte das violências, são fatos e são eventos complexos, né? E como dizem, enfim, não há resposta simples para problemas complexos. Então é importante que haja uma rede de enfrentamento que esteja articulada. E, de novo, é importante aumentar as fiscalizações. Há outros instrumentos aqui, acho que na capital do estado, acho que tinha a Guardiã Maria da Penha, que é um projeto feito com guardas municipais também, de monitoramento e fiscalização. Em Santo André, por exemplo, que é a comarca onde eu atuo, tem um projeto de fiscalização de cumprimento de protetivas com as guardas municipais. E, enfim, não é um projeto tão difícil de ser implementado, né? Não é de tornozeleira, mas é de, digamos, botão do pânico, né? As mulheres são acolhidas, uma vez que as medidas protetivas são conferidas, são encaminhadas à assistência social e também à guarda municipal, e aí se coloca um dispositivo no aparelho celular e há uma fiscalização constante, visitas que são feitas por essas mulheres, né? Então, são medidas possíveis, e aqui eu consigo entender como de curto prazo, mas que elas são efetivas e produzem a diferença, né? Os lugares em que há fiscalização integrada, em especial com a assistência social, com essa rede de enfrentamento, de muitos acolhimentos para essas mulheres que estão passando por situação de violência, o que a gente percebe é que os índices de feminicídio diminuem consideravelmente. Doutora Ana Paula Rodrigues, que participou aqui antes do que a senhora, para trazer esses números também, quer fazer uma pergunta. Eu queria pedir uma licença aqui, doutora, se a senhora me permite, inclusive, reforçar uma questão aí em relação às tornozeleiras, né? A gente falou agora de 1.250 que existem para um estado inteiro do tamanho de São Paulo, para todo tipo de crime, que é pouca coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem só 189 que estão agora monitorando agressores de mulheres. Nos dá a impressão de que poderia ser muito mais. E eu vou exemplificar com um caso que o jornalismo da Band acompanhou aqui nos últimos dias, de um pai que pediu ajuda porque a filha dele estava sendo ameaçada e eles tinham dezenas de mensagens no celular. Foi no Brasil Urgente que a gente colocou esse caso no ar. E
várias ameaças, mensagens o tempo todo, já tinha medida protetiva, mas ele não estava sendo monitorado com tornozeleira e estava solto. E depois que o caso foi posto aqui na TV, ele foi preso. Me dá a impressão de que a gente poderia ter mais tornozeleira sendo usada. Onde que está a falha? É uma demora de análise desses processos? É uma questão ali na audiência de custódia com a justiça? Onde é que está esse problema? Olha, acho que para a gente conseguir entender um pouco esse universo, né, da política pública, acho que a gente precisa entender qual a disponibilidade desse serviço. Me parece, mas eu acho que, como você muito bem disse, acho que são feitas avaliações, precisaria de mais informações a respeito. A quantidade de dispositivos eletrônicos que são disponibilizados ainda é insuficiente. Precisa aumentar essa quantidade. Porque, obviamente, o ideal é esse, né? A gente faz uma determinada comunicação da prática de violência. Obviamente que nos casos extremos, vou repetir aqui, é necessária a decretação da prisão. Eu acho que, obviamente, a prisão é um caso extremo, né? E a gente só vai decretar quando realmente necessário e imprescindível, para que a violação de direitos não aconteça mais, né, para que as violências não sejam praticadas. Mas, obviamente, que nos casos em que há tornozeleira eletrônica, a gente pode, inclusive, diminuir a quantidade de prisões que são feitas. Então, o ideal é que haja, e nesse ponto você tem toda razão, que haja mais dispositivos, mais estejam à disposição, e estejam colocados nesta condição de possibilitar a fiscalização do cumprimento das protetivas. Agora, de novo, para uma análise um pouco mais eficiente, digamos assim, acho que a gente precisaria consultar a Secretaria de Segurança Pública para entender qual a quantidade de dispositivos eletrônicos que estão sendo disponibilizados para o Judiciário e, nesses termos, como fazer uma fiscalização efetiva do cumprimento das protetivas. Doutora, então a senhora acredita que botão do pânico e tornozeleira eletrônica são as duas formas da gente melhorar a efetividade do cumprimento dessas medidas protetivas que hoje, infelizmente, pouco funcionam? A curto prazo, com certeza. A curto prazo, na minha opinião, é o mais eficiente para que a gente possa ter uma melhoria imediata da situação. Mas lembrando sempre, violência contra a mulher é um fato complexo, né? Então, para isso, para que as mulheres consigam romper o ciclo da violência, para que as mulheres consigam comunicar a violência que está acontecendo, para que elas tenham alternativas àquele determinado relacionamento, são necessárias políticas públicas, né? Há pesquisas, inclusive, e eu acho que nós precisaríamos refazer, porque tivemos uma recentemente do Conselho Nacional de Justiça nos contando que aumentou imensamente a quantidade de descumprimento de protetivas, né, o que é um dado empírico muito importante, mas há outras, por outro lado, quando avaliam os casos de feminicídio, que dizem que na grande maioria dos casos de feminicídio, essas mulheres sequer tinham a medida protetiva, o que também é um dado extremamente preocupante, né, significa que, e lembrando sempre, feminicídios são evitáveis porque são previsíveis. Se as mulheres estão inseridas no ciclo da violência, não procuram ajuda, né? Isso significa que nós também não estamos cumprindo a nossa obrigação, que é de trazer a essa mulher alternativas àquele relacionamento violento e inserção em políticas públicas de enfrentamento às violências, né? Então, é necessário também que haja delegacias que funcionem 24 horas, delegacias de defesa da mulher, serviços de atendimento que funcionem 24 horas. É necessário que nós tenhamos mais profissionais que trabalhem nesses serviços. É necessário que eles sejam capilarizados, né, e não concentrados em grandes cidades ou capitais do estado. É necessário que a gente tenha a qualificação dos profissionais que atendam, né, até por conta do que a Ana trouxe, né, afinal de contas havia várias comunicações de descumprimento de protetiva e, por exemplo, a medida extrema da prisão não teria sido decretada, muito embora esse pai tenha pedido ajuda. Então, todo esse contexto é necessário para que a situação mude. Agora, de novo, a curto prazo, imediatamente, acho que a fiscalização é imprescindível para a gente tentar mudar essa realidade tão triste que vem nos assolando aí de maneira reiterada. Tereza Cabral, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, participou aqui com a gente do Manhã Bandeirantes, falando um pouco mais sobre como a Justiça, junto às forças de segurança, podem combater essa onda de casos de feminicídio, números que vêm aumentando nos últimos anos. Obrigado, viu, doutora? Bom trabalho para a senhora, bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço.